Continuando nosso estudo, cidadania na antiguidade. Então nós vamos ver aqui, novamente, retomando o que eu vinha dizendo anteriormente, que a distribuição do poder, distribuição de poder e de governo, ocorria de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então o texto está falando aqui que na cidade antiga de Atenas surgiu uma ideia nova, a ideia da democracia. O que trazia essa ideia? Origem grega, significa governo, poder do povo. Governo, o poder do povo. Então aqui é o começo da ideia da distribuição do poder e do governo para o povo, para todas as pessoas. Olha só, na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Esse regime é diferente da monarquia, em que o poder está nas mãos apenas de uma pessoa e é transferida de forma hereditária. Então o texto está trazendo aqui para a gente 3 modelos de poder, né, de governo. Está trazendo a democracia, que era a novidade que surgiu em Atenas. Temos também a oligarquia. Né? A oligarquia, a forma de governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder. Vamos pensar, para entender a oligarquia, num grupo de fazendeiros que possuem muitas terras e dominam determinada região. E também está falando um pouquinho aqui rapidamente da monarquia, que é o sistema de governo onde existe um rei e esse rei controla tudo e o seu poder, seu reinado é passado de maneira hereditária, de filho, para neto, para bisneto, assim por diante. Então o texto está falando sobre esses 3 tipos de governo e sobre o surgimento da democracia. Olha só, em Atenas surge a ideia da democracia. Os cidadãos ou cidadãos deveriam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Mais ou menos o que nós entendemos hoje, né? Quando vai se escolher um prefeito, você participa de uma votação para escolher o prefeito. Enfim, pessoal, a ideia da cidadania é isso, então. Participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Isso surgiu lá em Atenas. Nós vimos que em Roma era de outro jeito. Olha só, pessoal. Então, lá em Atenas, onde surgiu essa palavra democracia, governo do povo, começou a surgir a possibilidade do poder ser compartilhado, de outras pessoas exercerem o poder. Mas, como eu falei anteriormente, esses direitos não eram iguais a todos. Olha só, o que influenciava nesses direitos? Principalmente aqui o local de nascimento. Então, nasceu em Atenas e possui grande quantidade de terras. Então, esses aqui são chamados de eupátridas. Eles nascem em Atenas, possuem grandes quantidades de terras e eles podem tomar as decisões. Tudo bem? Bom, além dos eupátridas, o texto apresenta também os demiurgos. Quem são os demiurgos? São pessoas que nasceram em Atenas e possuem pequeno comércio ou pequenas propriedades. São conhecidas como demiurgos e também possuem alguns direitos. Tudo bem? Além dos demiurgos, temos também os tetas. Quem são os tetas? São pessoas que nasceram em Atenas, mas não possuem terra e não possuem nenhum tipo de comércio. Tudo bem? Possuem alguns direitos, mas poucos. Alguns direitos porque nasceram em Atenas, mas não os mesmos direitos que os eupátridas, que são os grandes
proprietários de terras. O texto também traz para nós os metecos. Olha só, tá aqui, ó, metecos. Quem que são os metecos? São pessoas que não nasceram em Atenas. Elas nasceram em outras cidades. Então elas não possuem direitos, elas não possuem o poder de participar das decisões, ok? E o texto também fala aqui um pouco sobre as pessoas escravizadas por guerras. Então, lá em Atenas, quando havia uma guerra e um povo era conquistado, esse povo que perdeu a guerra, ele era levado como escravo. Então, havia lá em Atenas também os escravos, e havia também outro tipo de escravo, que era a pessoa que acumulava muitas dívidas, não conseguia pagar suas dívidas, não conseguia honrar suas dívidas, ela perdia sua cidadania e era obrigada a servir a pessoa para quem ela estava devendo. Ela virava uma espécie de escravo, um pouquinho difícil de entender, mas basicamente é isso. Você está devendo muito para uma pessoa, não consegue pagar, então você vai virar escravo daquela pessoa, até saldar sua dívida, tudo bem? Isso também existia lá em Atenas. Então, percebam que aí surge a lei, surge alguns direitos, mas não são os mesmos direitos para todas as pessoas. Algumas pessoas possuem mais direitos que outras. Olha só, pessoal, vamos ler o texto aqui? Chamada de polis pelos gregos, as cidades eram independentes e muito diferentes entre si, com leis e governos próprios, e organizações políticas e sociais distintas. Então, o que esse textinho está falando? Que lá na Grécia existiam cidades diferentes e cada cidade possuía a sua própria organização política e social. Cada cidade podia criar as suas próprias leis. E o texto fala aqui um pouquinho, pessoal, da diferença entre Atenas e Esparta. Em Atenas, a mulher era limitada ao trabalho doméstico. Em Esparta, não, ela recebia educação física e militar. Então, cidades diferentes do mesmo império, com leis diferentes e maneiras diferentes de se organizar. Olha só, pessoal. Então aqui está falando, o texto continua aqui falando sobre Atenas, e ele está dizendo que, com o passar dos anos, começou a haver muitas lutas para que se mudasse o sistema de leis, para que mais pessoas pudessem participar das decisões, para que mais pessoas tivessem acesso às leis e aos seus direitos. Então passou aí entre 2.400 e 2.600 anos atrás, revoltas e pressões populares para que se modificasse essas leis. E ocorreu algumas mudanças. Olha só, o conceito de democracia ganhou força. E a cidadania foi estendida a todos os homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. Entretanto, as mulheres, os escravos e as pessoas não nascidas em Atenas não eram consideradas cidadãs e estavam excluídas da participação política nas instituições daquela cidade. Então eu fiz um resuminho aqui, ó, para a gente entender melhor isso aí. Olha só, pessoal. Vamos seguir aqui o resumo. Como que era antes, ó? Haviam lá os eupátridas, eles nascem em Atenas, possuem grandes propriedades e possuem muitos direitos. Temos também o demiurgo. Nasce em Atenas, possui pouca terra ou algum comércio e possui alguns direitos. Depois temos os tetas. Nasce em Atenas, não possui terras nem comércio, possui alguns direitos. Tudo bem? Temos aqui na sequência os metecos, não nasceram em Atenas, não possuem direitos. As mulheres, nasceu em Atenas ou não nasceu em Atenas, não possuem direitos. De forma nenhuma, mulheres não têm direitos.
E os escravos que podiam possuir dívidas, e aí eram escravos por causa das dívidas, e os capturados em guerras. Pessoas capturadas em guerras viravam escravos. E eles não possuíam direitos. Então, como eu disse no texto, como eu falei, passado alguns anos, pressões populares, revoltas e aumentou as reivindicações, ocorreram algumas mudanças que eu deixei aqui em vermelho. Ó. Então, continuando aqui com algumas mudanças que ocorreram através da pressão popular, nós temos aqui, ó, homens maiores de 18 anos e filhos de atenienses passaram a ter direito à cidadania, passaram a poder participar do governo, passaram a fazer parte do povo que exercia o poder, da democracia. Outra mudança, na verdade, outra coisa que não mudou, a questão das mulheres. As mulheres, sendo nascidas em Atenas ou não nascidas em Atenas, mulheres, de qualquer forma, não exerciam poder político, não tinham direitos políticos, não participavam das decisões. Então, essas são algumas mudanças que ocorreram depois de alguns anos em Atenas, que modificou um pouco a estrutura do poder, a distribuição do poder entre as pessoas. Então, algumas mudanças para vocês entenderem como que é o processo do nascimento da cidadania no mundo. Tudo bem?